Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, para tanto vamos utilizar a edição de número 33.280 da Folha de São Paulo dessa sexta-feira, 15 de maio de 2020. Aliás, um dia bastante agitado, tanto que nós destacamos aqui várias manchetes menores. No entanto, foi o dia que o Brasil ultrapassou 200 mil casos de Covid-19. O Brasil já registrou ao todo mais de 200 mil casos de Covid-19 e quase 14 mil óbitos, sem uma perspectiva de estabilização na curva, segundo o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde que perdeu o seu ministro em menos de um mês, o seu segundo ministro, que foi o Nelson Teich, que pediu demissão na manhã da sexta-feira, 15 de maio, quando no dia anterior, 14 de maio, nós ultrapassamos os 200 mil casos, nos tornando o sexto país do mundo em número de casos e com quase 15 mil mortes no dia de hoje, sábado, dia 16 de maio. Mas também me espantou muito a manipulação de informações que os pesquisadores que já estão estudando sobre o nível real da contaminação, porque mais de 500 mil óbitos somem de base de cartórios. No dia 14 de maio de 2020, violando a lei da transparência que esse governo vem produzindo sistematicamente, sumiram 500 mil de registro de óbitos, exatamente para que os pesquisadores não conseguissem realmente garimpar o número de mortos em relação à pandemia da Covid-19. Mais de 500 mil registros de óbitos referentes a diferentes anos foram excluídos do portal da transparência, do registro civil, base de dados alimentada pelos cartórios e usada por pesquisadores para estimar o volume de mortes pelo coronavírus. Realmente uma denúncia muito grave, sobretudo porque estava no portal da transparência do registro civil. Isso mais parece uma ditadura do que uma democracia. No mesmo dia, a Folha de São Paulo registra que o embaixador Roberto Azevedo, secretário-geral da Organização Mundial do Comércio, deixa a OMC um ano antes do fim do mandato. Porém, no meio de tantas notícias pavorosas, nós temos um destaque que veio da ciência. Implante faz cegos verem letras feitas com eletricidade. Veja que avanço extraordinário para as pessoas com deficiência visual. Cientistas dos Estados Unidos conseguiram fazer com que 2 pessoas cegas pudessem perceber e identificar o desenho de letras e de outras formas geométricas a partir de estímulos elétricos nos seus cérebros, onde foram implantadas placas de eletrodos. Uma notícia realmente muito significativa. No entanto, para falarmos sobre a edição de hoje, nós destacamos uma manchete na página B10, em que o governo federal, mais uma vez, está interferindo de forma negativa no meio ambiente. E como no momento nós estamos focados quase que exclusivamente nos efeitos sociais e econômicos da pandemia Covid-19, nós esquecemos os outros setores.
Então vejam o destaque. Faz parte do segundo caderno, normalmente chamado de caderno cotidiano, e ele destaca a seção ambiente. Ministério da Agricultura ganha poder de conceder florestas públicas, o que era atribuído somente ao Ministério do Meio Ambiente. E vejam só que o Ministério da Agricultura pode conceder florestas públicas para serem desmatadas, para serem ocupadas pelo agronegócio. Decreto de Bolsonaro transfere à pasta funções do Ministério do Meio Ambiente. E até o momento em que sabemos, há um antagonismo muito grande entre as duas pastas. A reportagem foi feita pela Daniele Brant e pelo Ricardo Della Coletta. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, transferiu do Ministério do Meio Ambiente de Ricardo Salles para o Ministério da Agricultura de Tereza Cristina a competência para realizar concessões de florestas públicas em âmbito federal. Essa transferência realmente é bastante perigosa, afinal de contas, em tese, o Ministério do Meio Ambiente deveria preservar o meio ambiente brasileiro. Embora na prática não é isto que acontece. Infelizmente, nós tivemos uma celeuma que perpassou todo o ano de 2019 acerca dos recordes das áreas desmatadas, sobretudo na Amazônia. E o Ministério da Agricultura, o interesse é atender ao agronegócio. E a ministra Tereza Cristina, embora evidentemente tenha muito bom senso, pelo menos até agora, a ministra Tereza Cristina agora tem essa atribuição de conceder as florestas públicas. A decisão está em decreto publicado nesta quinta-feira, dia 14 de maio, e altera a lei que trata da gestão de florestas públicas e do Serviço Florestal Brasileiro. O texto transfere do meio ambiente para a agricultura, pecuária e abastecimento a competência de formular estratégias, políticas, planos e programas para a gestão de florestas públicas. É realmente um tapa na cara dos ambientalistas, um governo que protege o agronegócio de forma indiscriminada, não no bom sentido, e sim no mau sentido. Caberá à pasta a definição do plano anual de outorga florestal e também determinar quais áreas serão submetidas à concessão florestal. O Ministério também poderá estabelecer os termos de licitação e os critérios de seleção, operacionalizar os procedimentos licitatórios e celebrar contratos. O texto não registra se o Ricardo Salles protestou ou não, mas agora está claro que o governo vê a floresta brasileira não como uma forma de preservação dos nossos solos, das nossas águas subterrâneas, dos nossos climas, dos nossos ecossistemas, da flora e da fauna, mas sim de forma única e exclusivamente utilitarista, indo na contramão da conservação ambiental que existe no mundo. A medida foi criticada por ambientalistas, que veem uma resposta ao adiamento da votação da medida provisória 910 de regularização fundiária, conhecida como MP da grilagem. Este governo, o governo Jair Bolsonaro, está querendo perdoar todos os casos até o momento em relação à grilagem que existe no Brasil. O Brasil que é campeão mundial nesta prática, e posso te dizer que no campo brasileiro, pelo menos metade das propriedades, ou seja, 3 milhões de documentos não são dignos de dizerem legítimos.
e foram sim manipulados para que seus donos tivessem essas propriedades. Nesta semana, o governo e setores do agronegócio sofreram um revés depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dos Democratas do Rio de Janeiro, propôs a substituição da medida provisória que perde validade na próxima terça, dia 19 de maio, por um projeto de lei de tramitação mais lenta. Maia se comprometeu a votar a nova proposta na quarta, dia 20 de maio, mas o adiamento irritou parlamentares ligados ao governo, entre eles líderes do Centrão e também deputados alinhados com o agronegócio. Então, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, sabendo do impacto que vai provocar a medida provisória 910, que ela vai provocar mais uma injustiça histórica entre tantas que existe no Brasil, está tentando adiar o máximo que pode. Mas como vocês podem observar, já existe aqueles interesseiros que estão tentando fazer o contrário. Ambientalistas interpretam a edição do decreto como uma forma de o governo conseguir fazer concessões de florestas públicas com as áreas que ficarem de fora da grande regularização fundiária que a medida provisória e o futuro projeto de lei promovem. O texto amplia em 300% as terras sujeitas à regularização, um salto de 19,6 milhões de hectares para até 65 milhões de hectares. Também facilita o processo com a dispensa de vistoria para imóveis de até 6 módulos fiscais, a unidade de medida de área economicamente viável corresponde a 660 hectares no caso de terras da Amazônia. Veja então que as pessoas que tiverem áreas equivalentes até 4.000 hectares na Amazônia, 4.000 hectares, meus queridos, são 40 quilômetros quadrados. Se uma pessoa tiver, então, se você preferir, cerca de 1.300 alqueires de terra na Amazônia, ela não precisará regularizar a documentação, muito menos dar documentação do que ela faz em termos de desmatamento, de conservação das áreas naturais dentro da sua propriedade. Só propriedades acima de 1.300 alqueires. É realmente algo inacreditável. Atualmente, a dispensa vale apenas para imóveis de até 4 módulos fiscais, o que é muito. Por isso que o desmatamento na Amazônia cresceu tanto nos últimos tempos. Ele passou em 20 anos, do ano 2000, quando a gente tinha perdido 13% da área florestal, para agora em 2020, nós já perdemos 20% da área florestal amazônica. Na avaliação dos ambientalistas, vai sobrar muita floresta pública para concessão. Eles temem que áreas florestais que não forem protegidas e terras indígenas sejam regularizadas ou concedidas. Ou seja, quem ocupou terras indígenas de forma ilegal e áreas florestais protegidas ou por se proteger com a MP 910 terão regulamentados em seus nomes e, pior, dependendo do tamanho, não precisarão sequer dar satisfação do que eles estão fazendo numa área tão estratégica para o Brasil. A decisão também ocorre depois de o governo ter retirado da esfera do Ministério do Meio Ambiente o Cadastro Ambiental Rural, principal instrumento do Código Florestal, e o próprio Serviço Florestal Brasileiro. Simplesmente é um depauperamento da conservação das florestas brasileiras.
Nós que já perdemos tanto da área nativa e pior, dependemos tanto em relação à conservação dos solos para gerações futuras e da regularidade das chuvas, que as chuvas, elas além de terem um empréstimo enorme para a sociedade brasileira em termos de agropecuária, é a principal fonte de energia brasileira, já que a matriz é hidráulica. Não dá para entender por que o governo toma atitudes como esta. O deputado Kim Kataguiri, dos Democratas de São Paulo, relator do projeto de licenciamento ambiental em tramitação na Câmara, critica a transferência. Passar a competência da concessão de florestas para o Ministério da Agricultura é incompatível com a boa prática internacional e inexplicável. É como, gente, dar a raposa à administração do galinheiro. Exatamente isto que significa a transferência dessa atribuição do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. A mudança trará insegurança para investidores e possível prejuízo ambiental. O Brasil fica cada vez mais longe dos critérios para ingresso na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, conclui o Kim Kataguiri. No entanto, a minha preocupação não é a adesão do Brasil à OCDE ou não, mas sim o clima e os solos dos quais o Brasil tanto depende. Mas é isso, gente. Com esta edição do Jornal do Masa, ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.